Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ganho Permanente. Hoje vamos falar de investimento. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se e também deixe seu like se gostar do vídeo de hoje. Você já ouviu falar em FIs? Esse termo se refere a fundos de investimentos imobiliários. São investimentos focados somente em imóveis e ativos financeiros relacionados a recebíveis imobiliários. E que tipos de FIs que nós temos hoje no mercado? Hoje nós temos dois tipos de FIs para compra de cotas. Quais seriam eles? Seriam fundos de investimento de imobiliários de papel e fundos de investimentos imobiliários de tijolo. Agora eu vou falar um pouco de cada um. O que seria um fundo de investimento imobiliário de papel? Esse tipo de fundo ele investe em ativos do mercado imobiliário, que não são necessariamente imóveis físicos. Ele investe em CRIs, que seriam esses CRIs? Seriam certificados recebíveis imobiliários, que seriam dívidas de quem quer comprar o seu imóvel. Também investe em LCI, que seriam letras de crédito imobiliário, que também seriam dívidas para quem quer construir um imóvel, no caso, né? E também em LH, que seriam letras hipotecárias. Quem precisa de dinheiro e acaba alienando o seu imóvel, né? Então, fundo imobiliário de papel, ele investe nesse tipo, investe em papéis mesmo, que seriam CRIs, o LCIs, o LHs, o fundo de tijolo. O que seria esse fundo de tijolo? Esse fundo de tijolo, ele investe para construir ou adquirir os imóveis mesmos, imóveis físicos, né? Tanto para aluguel quanto para venda. Ele investe para construir ou adquirir esses imóveis. Quais são os tipos de construção que ele investe? Seriam residenciais, né, casas para venda para a população, lajes corporativas, que seriam um prédio de salas comerciais para empresas, escritórios, advocacia, esse tipo de coisa, universidades, shoppings, mercados, lojas, galpões, industriais, de logística, agências de banco, hospitais. Esse é o tipo de imóvel que investe o fundo imobiliário de tijolo. Seriam parte física mesmo desses fundos, né? Seriam casas, galpões, tudo que possa alugar ou vender. E quais são os rendimentos que pode gerar esses fundos imobiliários? Que tudo que você investe tem que ter um retorno, certo? Então, a rentabilidade do fundo imobiliário, ela se dá de duas maneiras. A primeira é através do lucro dos fundos, né? O que seria esse lucro dos fundos? Seriam os títulos de dívida, né? No caso de papéis, seria as dívidas que as pessoas ou as empresas têm quando pega o dinheiro desse fundo de papel para poder construir os imóveis, né? Construir ou comprar os imóveis. E no caso do fundo de tijolo, seria dos aluguéis, das lajes corporativas, dos galpões logísticos, hospitais, o aluguéis desses imóveis e também da dívida de quem compra a casa própria, né? Apartamento, esse tipo de coisa. E a outra maneira de rendimento seria pela valorização das cotas. Quanto mais se destaca o fundo, mais retorno ele tem para os acionistas, maior é a valorização da cota. Como é que se faz para escolher um fundo de investimento imobiliário? Porque é muito importante você saber aonde está colocando o seu dinheiro, né? Tem que decidir. Primeira coisa que você tem que decidir é o tipo de fundo que você vai querer escolher. O de papel ou o de tijolo. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas uma coisa muito importante que você tem que saber, na minha opinião, é a mais importante,
seria o portfólio desse fundo. Você tem que pesquisar, ver se ele é bem diversificado, né, em relação a tipos de imóveis, quantidade de locatários. Se você tiver um fundo imobiliário de tijolo, que tem um galpão imenso alugado só para uma determinada empresa, se essa empresa cortar o vínculo, esse fundo imobiliário vai ficar sem pagar os seus dividendos. Então já não seria um fundo muito bom. Então, quanto mais imóveis ele tiver e mais inquilinos tiver nesses imóveis, menor será o risco que você vai correr num caso de crise, por exemplo. Então, hoje o vídeo seria rápido, seria isso, sobre fundos imobiliários. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com os amigos. Como eu sempre digo, né? Espalhe o conhecimento. Muito obrigado e bora lá. Até o próximo vídeo do canal.